Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje, então, a gente entrando na lição número 1 da nossa revista, né? A semana passada, a professora Simone, aliás, para quem ainda não me conhece, sou Rafael, né? Semana passada, a professora Simone deu então uma introdução ao assunto, né? Ela apresentou a nossa nova revista, né? E fez uma introdução, né, muito legal, muito boa, ao assunto que a gente vai estudar ao longo dessas próximas lições, certo? E como ela bem colocou, né? É importante a gente destacar sempre, né? Que o assunto que nós vamos falar, ou seja, a doutrina de Deus, que é o tema da revista, então nós vamos falar sobre Deus, né? É importante a gente saber que Deus é um ser único, né? E aliás isso é algo que a gente vai ver nessa lição de hoje. Deus é um ser único, ou seja, não há outro como Ele, né? Não há ninguém como Ele. Portanto, a gente precisa sempre reconhecer e ter em mente que a nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, de entendimento, de abstração, ela é limitada, né? Ela é limitada. Deus está muito além disso, né? Até porque tudo que foi feito, né? Inclusive nossos sistemas que a gente usa, né? Nossa mente, né? Com a capacidade de pensar e raciocinar, foi feita por Ele. Logo, Ele está além disso, né? Então a gente precisa ter em mente isso, né? E lembrando também que isso não significa que a gente não, como alguns pensadores inclusive já colocaram dessa maneira, que não significa que a gente não consiga ou que não se possa fazer afirmação alguma sobre Deus, né? Alguns pensadores afirmaram que uma vez que Deus é tão, digamos assim, fora dessa nossa realidade, então, na verdade, a gente não consegue fazer nenhuma afirmação sobre ele, né? Não é isso que nós entendemos e pensamos. O que nós entendemos é que, apesar de Deus ser tão grande né, e tão único, seja através da revelação geral, né, e mais especificamente através da revelação especial de Deus, através da sua palavra, da Bíblia, nós podemos sim entender algumas coisas, né? Algumas coisas sobre esse Deus, né? E isso porque Deus, especificamente falando da revelação especial, Deus fez questão de se revelar, né? Ele fez questão de se revelar. E isso é o que a gente vai então, através dessa revelação especial, né? Através da Bíblia, nós vamos então ao longo dessas lições procurar entender um pouquinho mais de quem é esse Deus, né? Como que ele se apresenta, como é que ele se coloca através da Bíblia, ou seja, como ele tem se revelado, né? Como ele se revelou através da história, né? A Bíblia foi escrita por diversos autores ao longo de muitos anos, então é uma revelação através da história, né? E a nossa tarefa, então, aqui vai ser olhar, né, para textos bíblicos para que a gente possa tentar entender um pouquinho mais sobre quem é esse Deus que se revelou. Bom, vamos orar, então, para que a gente possa iniciar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pelas Tuas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre a Tua Palavra, Deus. Que nós possamos, Deus, ter em mente que vamos aprender não apenas o conhecimento da Tua Palavra, Deus, mas que nós estaremos motivados e dispostos a nos relacionarmos contigo, Pai, e que essas lições sirvam para despertar em nós cada vez mais, Deus, o senso de que precisamos estar cada vez mais perto de Ti. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando e perdoe os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém.
Bom, então, hoje a gente vai entrar na lição número 1, né? Semana passada, uma introdução geral. Hoje a gente entra especificamente na lição número 1, que tem justamente esse título, né? Deus é único e eterno, certo? Então, os objetivos da nossa lição, né, estão aí. Compreender o conceito de que Deus é único e eterno, né? Claro, na medida do nosso possível, né? E compreender o significado da manifestação coletiva do povo de Israel celebrando a pessoa de Deus, né? Além disso, o que a gente vai procurar desenvolver é louvar e exaltar o nome de Deus em sua vida, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida e compor uma declaração de adoração única e exclusiva ao Deus único e eterno. O nosso texto áureo da lição de hoje está lá em Êxodo 15, versículo 2, né? Que é o Cântico de Moisés. E diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Cântico de Moisés, né? Bom, a gente nessa primeira lição, como a gente já até introduziu um pouquinho, né? Vai falar sobre essa singularidade de Deus, né? Deus é um ser único. E é assim que ele se apresenta na Bíblia, né? Deus é um ser único. Ele é um ser único e eterno, né? É muito interessante que lá, desde de Gênesis, quando a gente vai pegar para a gente ler lá desde o início, é interessante que Deus ele não se apresenta no sentido de ele não diz de onde ele veio, né? Como é que ele surgiu, nada disso. Ele sempre existiu, né? Simplesmente você abre a Bíblia e já diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Ou seja, o livro de Gênesis, que é um livro que fala de princípios, ele começa a partir disso, do princípio dos céus e da terra, que se deu através de Deus, aquele que criou tudo, né? Porém, você não vê Deus dizendo de onde ele veio, né? Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque Deus, de fato, não veio de lugar nenhum. Ele se apresenta como alguém que sempre existiu, né? E tudo o que existe só passou a existir porque Ele é o Criador, né? Então, só de a gente abrir a nossa Bíblia lá no começo, a gente já percebe que há uma intenção de Deus dele se colocar dessa maneira, como um ser único, não há outro como Ele, né? E a gente, na nossa lição de hoje, vai falar sobre alguns textos. Não vamos falar sobre Gênesis especificamente, né? Embora eu tenha citado aqui agora, mas a lição nos propõe 3 textos, né? Diferentes, para a gente poder falar um pouco sobre isso. O primeiro vai ser Êxodo 15, de 1 a 19, que é o Cântico de Moisés, né? Depois o Salmo 86 e depois Provérbios 8, do 22 ao 31. Então, terceiro texto, Provérbios 8, de 22 a 31. Né? Então, a gente vê... É bom a gente pegar vários textos, né? Para que a gente possa ver como Deus constantemente se apresenta dessa forma singular, né? Isso não é algo de um escritor apenas, né? Mas é algo que permeia toda a Bíblia. E apesar da gente aqui estar pegando mais do Antigo Testamento, esses textos, certamente, né? Claro, o Novo Testamento também vai pelo mesmo caminho, né? Bom, então no nosso primeiro ponto, o único Deus verdadeiro exaltarei. A gente está falando aqui do Cântico de Moisés, né? E, bom, qual é o nosso contexto imediato aqui, né? Por que Moisés vem com esse cântico aqui nesse momento? Porque Deus havia acabado de salvar milagrosamente o povo de Israel do Egito, né? Mais especificamente através da travessia do mar, né?
E claro, o cântico não se reduz a celebrar uma vitória ali, essa vitória específica ali no mar, né? Mas foi toda uma história, uma trajetória de milagres, né? As 10 pragas, enfim. Deus de fato salvou o seu povo do Egito, como diz o texto, com mão forte, né? E isso se deu não simplesmente ou não unicamente para livrar o povo daquela servidão, mas também, diz o texto, para mostrar, né, para que Deus possa ser reconhecido como tal, como Deus. Né, olha, mais uma vez, essa ligação com o nosso tema. Né, Deus, ele se revela como um ser único, singular. Então, um dos propósitos desse livramento impressionante, maravilhoso, né, que o cântico até coloca, de Israel do Egito, era para mostrar também para o próprio Egito e para as nações ao redor, né, que Deus é esse, um Deus único, não há outro como ele. Nem os deuses do Egito, nem os deuses lá da terra de Canaã, enfim, não há Deus como ele. Então, essa salvação que Deus proporcionou ao seu povo ali tem esses propósitos. Salvar o povo, claro, e mostrar também, não só para Israel, veja isso, é importante, né? Mas para todos ao redor, que Deus é esse, né? E aí Moisés louva a Deus e exalta a Deus com esse cântico muito bonito, né? E aí, a nossa revista, e a gente vai falar aqui mais especificamente um pouquinho dos versículos de 1 a 6 por enquanto, ela propõe então 3 perguntas para a gente poder olhar para esse cântico de Moisés, né? A primeira delas é: a quem cantarei louvores, né? A quem? Ao Senhor, né? Ao Senhor, que venceu os inimigos de Israel. E por isso, né? E venceu com mão forte, como a gente falou, né? De maneira milagrosa, poderosa. E por isso, extremamente importante, né? Ele deve ser exaltado e adorado. Porque, mais uma vez, ele é um ser único. Não há outro Deus que possa salvar como ele, né? Então, ele deve ser louvado e engrandecido. É ele quem guia o seu povo, né? Isso está no Cântico de Moisés também. Então, sempre que o povo de Israel se afastava de Deus, ou seja, confiava em si mesmo e também em outros deuses, né, falsos deuses, sempre que isso acontecia, o que acontecia com o povo de Israel? Sofria consequência por conta disso, né? Havia uma consequência, um castigo, cativeiros, né? O livro de Juízes, isso é muito claro, né? Enfim, o sucesso do povo, digamos assim, né? Entendendo muito bem essa palavra sucesso, né? Muito cuidado. Mas o sucesso verdadeiro, né, do povo, ele está atrelado a ser guiado pelo verdadeiro Deus, por esse Deus único e singular. Por isso, os louvores devem ser dirigidos a Ele, né? Porque, de fato, só Ele é digno de louvor, como Ele mostrou, né, para o povo de Israel repetidas vezes, né? Segunda pergunta que a nossa revista faz: por que cantarei louvores? Então, primeiro, a quem, né? Esse Deus grande, único, singular, maravilhoso. Segunda pergunta, por quê, né? Quais são os motivos? A gente já falou alguns, né? Mas os motivos de fato não faltam, né? O texto traz vários aqui, o cântico, né? Ele triunfou gloriosamente, porque Ele é a nossa força, porque Ele é a nossa salvação, porque Ele é o Deus de nossos pais, porque Ele é homem de guerra, porque Ele venceu o faraó e seu exército, porque não há ninguém como Ele entre os deuses, porque com a sua beneficência Ele guia o seu povo, né? Então, de fato, são vários os motivos. E a pergunta que a gente pode trazer para nós hoje, né, nós temos de fato reconhecido as ações de Deus na nossa vida, né, os motivos que nós temos, que são inúmeros, para que a gente possa louvar esse Deus, né? A gente tem realmente reconhecido isso. O fato de estar vivo, de termos emprego, saúde, de podermos cultuar na igreja,
enfim, são N motivos, né? E essa eu estou falando de motivos gerais. Na sua vida e na minha, você tem motivos muito mais específicos para louvar a Deus ainda, né? A família que a gente tem, os filhos, a esposa, o esposo, né? De fato, são muitos motivos. E muitas vezes podemos ir para motivos muito mais específicos, de ações específicas que Deus faz na nossa vida, né? Um livramento que Ele nos dá, uma cura que Ele nos dá, né? Pastor Carlos Elias falou no domingo passado um pouco também sobre isso na sua fala, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então, as suas ações continuam, né? Deus continua com o seu povo, Ele não mudou, né? Ele é imutável. Isso é muito importante. Deus continua conosco, Deus continua comigo e com você. Nós temos reconhecido isso, né? No nosso relacionamento com Deus nós temos experimentado isso, nós temos reconhecido e nós temos visto esses motivos, inúmeros motivos para louvar e agradecer a Deus, né? Para que Ele seja engrandecido através da nossa vida. De fato, às vezes parece que a gente se esquece um pouco, né, de agradecer. Igual aqueles 10 leprosos, né? Os 10 foram curados por Jesus, mas só um voltou para agradecer, né? Que a gente não seja como esses 9 leprosos, né? Mas que a gente reconheça, de fato, como esse único leproso fez, né? Reconhecer, até porque muito mais do que ficar limpo daquela doença física, né? É reconhecer a grandeza de quem produziu aquela obra, né? Isso é importantíssimo, muito mais importante do que a cura física de algo, né? É reconhecer de onde veio aquele poder e quem é esse ser que é capaz de fazer isso, né? Capaz de curar, capaz de salvar o povo de Israel do Egito, né? Capaz de guiar seu povo no deserto. Enfim, que Deus é esse, né? São N motivos para a gente de fato louvar e agradecer a Deus. Terceira pergunta que o texto faz aqui, eu talvez esteja correndo um pouquinho, né? Porque como são 3 textos, a gente vai tentar fazer no tempo certinho aqui que a gente tem, tudo bem? Terceira pergunta, como cantarei louvores, né? E aqui Moisés, ele vai, como é que ele canta esses louvores a Deus, né? Ele vai detalhando os feitos de Deus, né? Que ele viu, né? E pelos quais ele era extremamente grato. E aí fica a pergunta para mim e para você. Mais uma vez, a gente tem feito isso, né? Como eu falei, a gente pode também agradecer a Deus por coisas bastante gerais na nossa vida, e isso é muito bom, e a gente precisa reconhecer que Deus tem feito, que a nossa vida, nosso respirar, tudo isso vem de Deus. Mas a gente também precisa ter em mente e reconhecer os detalhes e as coisas específicas que Deus tem feito na nossa trajetória de vida, né? Reconhecer, olha, a mão de Deus tem feito isso na minha vida, né? Na minha trajetória, na minha história, tem feito, né? Deus tem me conduzido de fato, e a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar. E uma das funções do cântico e da música, né? E de colocar esses feitos de Deus, né? Numa canção, digamos assim, uma das razões para isso é que para que o povo tivesse sempre em mente e sempre lembrasse desses feitos de Deus, lembrasse dos feitos de Deus. Por isso, essa maneira de louvar a Deus, falando e detalhando os feitos que Ele faz, no caso aqui, na história do povo de Israel, naquele momento, é uma maneira excelente de você estar sempre lembrando daquilo que Deus faz, tem feito, né? E por isso a gente tem certeza que Ele continuará fazendo. Por quê? Porque só um Deus único, poderoso como Ele, poderia ter feito aquelas coisas. E certamente esse Deus é eterno, né? Certamente esse Deus é grandioso demais. Ele não muda, né? Ele não é como o homem. Ele é um ser único e eterno, né? O nosso segundo ponto, então, ainda em Êxodo 15, né? A singularidade de Deus é louvada. E a gente já tem falado um pouco sobre isso, né? Deus é um ser único, né? E como tal, Ele deve ser louvado por essa sua singularidade. Não há outro ser igual a Deus, né? Então,
a gente não tem com o que compará-lo nesse sentido, né? Você vai descrever, às vezes, estudar, né? Vamos estudar o ser humano, né? Você olha, tem vários seres humanos para que você tire conclusões sobre a raça humana. Vai estudar os animais, vai estudar, né, o cachorro. Você tem vários cachorros para que você possa ir estudando, né? Através de uma metodologia, e você chega a alguma conclusão, né? Agora, de Deus você não tem um outro ser, né? Nenhum outro ser, para que a gente possa comparar. Por isso foi necessário que esse Deus se revelasse a nós. E foi exatamente o que ele fez, né? Deus, ele vem até nós. E a gente aprendeu isso em Gênesis, quando a gente estudou Gênesis, né? Quando Adão e Eva pecam, qual é a atitude deles? Né? A atitude deles não é correr para Deus, né? Pelo contrário, é ir para a direção oposta, se esconder. E o que acontece? O que Deus faz? Deus vem. Deus procura o homem, né? Pergunta: Adão, onde estás? Por quê? Porque Deus tem esse interesse em se relacionar conosco. Por isso, nós temos hoje, né, em mãos a Bíblia, né? Que é justamente essa revelação de Deus para nós. Isso é muito importante que a gente estude a Bíblia por isso, né? A gente percebe a importância da Bíblia, né? Ainda mais quando a gente pensa, né, em vários países e cristãos que não têm acesso fácil à Bíblia, né? É importante que a gente dê valor à nossa e leve a sério o estudo da Palavra de Deus, né? Então, Deus deve ser louvado pela sua singularidade. No versículo 11 de Êxodo 15, né? Existem várias perguntas retóricas, assim, né? Diz lá o texto, né? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas, né? Não há resposta aqui, mas a pergunta é retórica, né? A resposta ela é evidente. Não há ninguém, né? E por isso o cântico, né? Por isso o cântico, porque não há ninguém como Deus, né? E esse reconhecimento, né, é estrondoso, né? Então nesse versículo 11 ele faz essas perguntas retóricas: quem é como tu, Senhor? Entre os deuses? Ninguém, né? Inclusive a batalha ali de Deus no Egito, né? É claramente também uma batalha contra aqueles deuses do Egito também, né? Ou seja, Deus, não há ninguém como ele, ninguém. Ele se apresenta desde o Gênesis dessa forma, como alguém singular, e no Êxodo ele mostra de maneira estrondosa e maravilhosa que ele realmente é assim. Não há ninguém como ele, né? E a gente precisa olhar, né, para esse cântico e perceber isso, né? A gente também pode lembrar de Jó, né? Quando Deus vai arguir com ele, né? Jó 41, 11 diz o seguinte: Deus, isso é palavra do próprio Deus aqui, né? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O mundo é de Deus. Foi Ele quem criou. Nós fomos criados por Ele. Ele não nos deve nada, né? Deus não deve nada a ninguém. Ele é um ser único. Não há outro como Deus, né? Isso é espetacular, né? Isso e aqui a gente pode mais uma vez lembrar, né, daquele aviso que a gente falou no início e que a professora Simone colocou na aula passada. Deus é um ser extremamente superior, né? Ele não é apenas superior, ele é algo assim que não há outro como ele. Por isso a gente, quando percebe, né, e fala sobre Deus e sobre essa singularidade dele, a gente só tem que né, se humilhar e de fato se prostrar em adoração a esse Deus, né? É interessante que Paulo faz a mesma coisa, né? Lá em Romanos, né? Isso é muito comum às vezes em Paulo, né? A doxologia nas cartas de Paulo, né? Lá em Romanos 11, né? Texto muito conhecido, né? Romanos 11, do 33 ao 36. Esse é praticamente aqui um cântico também de Paulo, né? Assim como a gente tem esse cântico de Moisés, aqui
a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, né? Paulo está admirado aqui justamente com esse aspecto do conhecimento divino, né? Com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Né? Aquela ideia de Jó, né? Quem deu primeiro a Deus para que ele possa retribuir? Aqui. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Justamente essa ideia de Jó. Porque dele, e aí ele termina como? Qual é a atitude que a gente, né, produz em nós esse reconhecimento dessa singularidade, desse poder de Deus? Humilhação diante de Deus, né? Reconhecimento da nossa pequenez e da nossa dependência total de Deus. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, de 33 a 36. Né? Então, esse reconhecimento é muito importante. Né? Mais uma vez, já falei isso outras vezes, mas a teologia ela é esse conhecimento, digamos, prático. Né? Ela produz em nós essa prática cristã, né? Teologia não é simplesmente você pegar livros e a Bíblia, ler e entender alguma coisa sobre Deus ou sobre algum aspecto, né? Mas produzir em você o fruto do Espírito, né? O reconhecimento de que Deus é de fato quem Ele diz que é, né? Esse ser assim, sem comparação, esse ser único, esse ser singular e por isso, né, merecedor de todo louvor, de toda adoração, de toda a glória. Né? Glória, pois, a Ele eternamente. Né? E poderia muito bem, né, a gente poderia muito bem fechar a lição aqui, né, reconhecendo, né, essa grandeza de Deus e sabendo, assim, né, é bom às vezes a gente parar e meditar um pouco sobre isso, né, tentar esse aspecto um pouco contemplativo, né, Deus tão grande, né, um ser tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, e ao mesmo tempo um Deus que nos ama, né? E que entrou na história através de Jesus, né? Na verdade, a relação de Deus com a história é desde sempre, né? Através do povo de Israel, dos seus profetas, enfim. Mas em Jesus especificamente uma revelação aqui agora, né, mais concreta, porque o próprio Deus se fez homem ali, né? E aí, né, pensarmos que esse Deus tão único, tão grande, né, que desde o Gênesis não diz de onde veio, porque de fato não veio de lugar algum, né? Esse Deus se faz homem, né? Esse Deus se faz homem. E se faz homem por amor, né? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Por isso o Filho, né, veio. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, poderíamos tranquilamente terminar a lição por aqui, né? Mas vamos para o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, né? A supremacia do Deus único sobre todos os povos, né? A gente ainda está aqui em Êxodo 15. Essa supremacia ela é vista nas ações de Deus, né? As ações que Deus realiza no mundo, tanto sobre os inimigos do povo de Israel, né? Como sobre o seu próprio povo, né? Como sobre o próprio povo de Israel. E com relação ao seu povo, né? Com relação a Israel, o que Deus faz? Né? Versículo 3, Deus guia, Deus salva, Deus conduz, né? No versículo 16 diz que é o povo que Deus adquiriu, né? Adquiriu, ou seja, nós somos possessão de Deus. Versículo 17, né? Diz que nós seremos plantados por Deus num lugar, né? Um lugar santo que Deus, no versículo 17 também, um lugar que Deus estabeleceu, né? Ou seja, essa relação dessa perenidade, né? E é importante a gente perceber que não se está falando aqui simplesmente
de pegar o povo de Israel, de exaltar a Deus, né, no caso aqui, por pegar o povo de Israel, conduzi-lo no deserto e colocá-los numa terra que Deus havia prometido a Abraão, né? Não se trata disso aqui simplesmente. Mas ser guiado por Deus aqui é principalmente ser guiado para perto de Deus, né? Para perto de Deus, para junto do seu lugar santo, né? Para junto de si, o lugar que ele estabeleceu, né? Versículo 19, ele cuida dos seus, né? Mais uma ação de Deus. Versículo 19, ele cuida dos seus. Ou seja, as ações de Deus sempre demonstram o interesse que Deus tem e o cuidado e o amor dele para com aqueles que depositam a sua confiança nele, né? Isso é muito importante. As ações de Deus, né, são nesse sentido, né, de demonstrar amor, cuidado, de guiar o povo e de conduzir para junto, para perto de si, né, para perto de si. A trajetória do povo, a trajetória do povo de Deus, não é simplesmente uma trajetória física, né? Uma trajetória, nós saímos do Egito para a gente morar em Canaã, né? Porque Deus já havia feito essa promessa. Mas nós estamos saindo debaixo de uma servidão, né? Da casa da servidão, né? Como diz Êxodo, para a terra da promessa, né? De Deus. Nós estamos saindo de um jugo para perto de Deus, né? Esse Deus único, singular, eterno, ele nos guia, nos salva, nos guia, nos leva até o lugar santo, é o que diz aqui o cântico, né? O Moisés está encantado aqui justamente com isso, né? A ideia de Deus com o povo de Israel era justamente fazer um reino santo, um reino de sacerdotes, né? Esse é o propósito de Deus com o seu povo, que seja um reino de pessoas santas, um reino de sacerdotes. Então o cântico reconhece isso, né? Essa ideia de que nós somos guiados e levados à presença de Deus, não simplesmente a uma terra, né? Mas nós somos levados e guiados à presença do próprio Deus, porque Ele é esse ser único, poderoso, singular, santo. Só Ele, né? Só Ele é dessa forma. Por isso também o cântico, reconhecer isso. Mais um ponto. Somente o Senhor é solícito para com as necessidades do seu povo, né? Bom, todos nós passamos por momentos difíceis, né? Isso também fica muito evidente em Paulo, né? Quando ele fala que a gente vive na carne, né? Ou seja, a gente vive nas fraquezas e sofrimentos que são inerentes ao mundo presente, ao mundo que a gente vive, né? Isso é o viver na carne para Paulo, né? Viver na carne não é viver pecando, mas é viver nesse mundo da nossa fraqueza, né? Nossa fraqueza física mesmo, né? De sofrimento. É muito interessante, por exemplo, o texto de 2 Coríntios 10, 3, onde Paulo vai falar, porque andando na carne, ou seja, nessas fraquezas que a gente, e nesse mundo de sofrimento que a gente está submetido, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, Paulo usa a palavra carne aqui nesses dois sentidos, né? Nós vivemos em um mundo perverso, um mundo de sofrimentos, de tristezas, de lutas, mas ao mesmo tempo a gente não vive segundo a carne, né? Ou seja, o nosso viver não é um viver de acordo com o pecado. Por quê? Porque nós fomos libertos do pecado pelo poder de Deus. Nós agora não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. É isso que Paulo fala, né? E o Salmo 86, ele aponta justamente para isso, para esse Deus que nos ajuda e nos auxilia, nos dá consolo, enfim, nesse nosso caminhar na carne, digamos assim, nesse nosso caminhar por esse mundo, né? E ainda segundo
Paulo no texto, em 2 Coríntios, mais para frente, né? 2 Coríntios 12, né? Se eu não me engano, ele vai dizer, né, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa justamente de onde? Na fraqueza. Justamente na fraqueza. Então, nesse texto do Salmo 86, a gente vê várias ações de Deus dirigidas com relação às necessidades do seu povo, né? A gente acabou de ver um texto em que Deus é engrandecido por fazer algo assim tremendo na vida do seu povo, né? Algo triunfante. Mas isso não significa, né, que a vida seja sempre vitórias triunfantes, né? Não é essa a ideia, né? A ideia é de que Deus é esse ser capaz de vencer dessa maneira, mas ao mesmo tempo a nossa vida é marcada por sofrimento, nossa vida é marcada por situações que fogem do nosso controle, que nós, né? Enfim, doenças, as mais diversas intempéries que a gente possa passar, né? E o que a Bíblia apresenta também é que Deus é um Deus que está conosco, inclusive nesses momentos mais difíceis, né? Ele age, versículo 1, ele age indistintamente, né? Ele olha para o pobre e para o necessitado, né? Ele age salvando, versículo 2. Ele age com empatia, versículo 3. Ele age nos dando alegria, versículo 4. Ele age com misericórdia, versículo 5. Ele age com prontidão, versículos 6 e 7. Ele age com singularidade, né? Versículo 8. Ele age poderosamente, versículo 9. Ele age maravilhosamente, versículo 10. Então, isso aqui nesse ponto agora a gente está falando dos versículos 1 a 10, né, que a revista se propôs. Mas é para a gente ver que Deus justamente ele está conosco, né? E o seu interesse, né, as suas ações, né, principalmente olhando para Israel, né, é de se relacionar com o seu povo, né? Por isso Deus é um povo que Deus escolheu, que Deus salvou, que Deus cuidou, para que esse povo entrasse num relacionamento genuíno com Ele, com esse Deus maravilhoso, né? E o Salmo 86 é um salmo que mostra isso, né? De Deus ajudando e guiando nos momentos difíceis, né? Nos momentos difíceis. E aí a gente pode olhar para a nossa vida, né? Claro, com certeza, e ver quantas coisas difíceis a gente tem passado e quantas vezes, às vezes, a gente se esquece que Deus está conosco, né? Que Deus está conosco, né? Que essa presença de Deus vai conosco, né? É muito interessante que quando a gente pensa lá no Antigo Testamento, né? Aquela presença de Deus que acompanhou o seu povo ali no deserto, que guiou, né? A presença de Deus, que era justamente aquilo que enchia o templo, que enchia o tabernáculo, né? Essa presença de Deus, né, que Paulo vai identificar como, né, o Espírito Santo de Deus, hoje habita em mim e em você. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio do seu povo. Ele está presente. Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está no meio de nós, presente, está conosco. A sua presença está não apenas ali no povo de Israel, na nossa frente, nos guiando, mas ele está... Nós somos o templo, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que aquela mesma presença que guiava o povo, que levava, que conduzia, que enchia o templo, aquela presença de Deus, né? Quando Paulo diz que nós somos o templo, né? Nós individualmente, e também a igreja como corpo de Cristo, né? Quando Paulo diz isso, Paulo está falando o seguinte, que aquela presença de Deus é o seu Espírito Santo, né? Era e é o seu Espírito Santo, e que agora ele está habitando em nós, né? Olha só que maravilhoso isso, né? Aquela presença de Deus habita em nós. Aquele poder,
a presença de Deus, né? O próprio Deus. Ele habita agora em nós. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo. Nós, individualmente, nós também como igreja. A igreja de Deus é também templo de Deus, né? E a gente precisa lembrar disso, não podemos nos esquecer disso. Esse é um aspecto muito importante da revelação especial de Deus, da Bíblia, sobre Deus, que nós não podemos nos esquecer, né? É fácil, às vezes, a gente passar por momentos difíceis, né? E de desânimo, e pensar que a gente está sozinho, né? De alguma maneira que a gente não tem ninguém por nós. Mas para o cristão isso está longe da verdade, né? O cristão tem a presença de Deus. Relacione-se com Deus. Deus está com você. Deus está com você. Ainda no Salmo 86, né? Agora no próximo ponto, né? Uma vida singular para um Deus singular. Agora nos versículos de 11 a 17, né? A singularidade de Deus, e a gente já tem falado isso aqui, né? Ela nos constrange, nos direciona a termos também uma vida singular, né? Em Cristo, nós podemos passar pelas adversidades, né? Todos passamos por problemas e por adversidades, mas se estamos em Cristo, de fato nós podemos passar bem por essas adversidades, porque Deus está conosco. Disse Davi nesse Salmo 86, né? No versículo 13. Grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Salmo 86, 13, né? Então, quando a gente percebe quem Deus é, quando a gente percebe quem nós somos, né? A gente pode, então, entender que essas ações de Deus, seu livramento, tanto de maneira gloriosa, como nas maneiras que às vezes a gente nem percebe, né? Isso nos impulsiona a nos fazer e a querermos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E essa é a ideia que a gente já viu lá no Cântico de Moisés, né? Como Moisés fala, Deus livra o seu povo e traz e o guia para onde? Para perto de si. Ou seja, eu e você, quanto mais perto de Deus, quanto mais, né, nos colocarmos nesse lugar santo, nesse lugar, né, estabelecido por Deus, estaremos cada vez mais sendo imitadores de Deus. Nossa vida cada vez mais vai refletir a imagem do próprio Deus, né? Deus nos criou para sermos conforme a imagem de seu Filho. É essa a ideia, né? Deus nos conduz para perto de si. E quando a gente percebe de fato quem Deus é, quando a gente reconhece, quando a gente se humilha diante desse Deus, quando a gente agradece ao que Ele faz por nós, nós nos sentimos de fato motivados, né? E direcionados a isso, a sermos mais parecidos com Ele. O que está acontecendo? Nós estamos sendo levados e conduzidos para perto de Deus, né? Para esse lugar santo. Por isso, esse reconhecimento é muito importante, né? Porque através desse reconhecimento a gente então pode cumprir o nosso papel, o nosso propósito como povo de Deus, como igreja, como cristão individualmente, né? Como povo mesmo de Deus, né? Onde a presença de Deus habita, onde o seu Espírito Santo se faz presente, porque Deus está conosco, né? 2 Coríntios, Paulo fala também, né? 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange, né? Deus é amor, Ele nos guia, né? Através desse amor, Ele nos guia, nos conduz, né? O Salmo 86, ainda nos versículos 11 e 12, a gente leu o 13 aqui, né? Mas veja os versículos 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade.
Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Então, olha que interessante, né? Deus nos conduz, ensina-me o teu caminho, né? E andarei na tua verdade, né? Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. É isso que produz, né, esse estar debaixo dos caminhos e da condução de Deus, né? Produz em nós o sentimento de louvor e adoração a Deus e de cada vez mais vivermos os propósitos de Deus, vivermos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, né? Então esse salmo é muito interessante, né, e muito importante para que a gente não apenas lembre que Deus está conosco nas nossas dificuldades, nossos problemas, mas para que a gente saiba que esse reconhecimento de Deus, esse reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz por nós e de que Ele está de fato conosco, produz em nós esse sentimento de, né, de querermos cada vez mais estarmos perto de Deus, né? E sermos cada vez mais parecidos com Cristo, né? Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo, né? Se nosso estudo teológico, nosso estudo bíblico não tem nos levado a isso, nós de fato não estamos estudando como deveríamos, né? Precisa produzir em nós, né? A semente do Evangelho produz em nós esse caminho, né, guiado por Deus a esse lugar santo, né? Ou seja, ao próprio Deus. O nosso último ponto, então, já estamos aqui nos encaminhando para o final dessa lição, é um texto de Provérbios, né? Então já falamos um pouco de Êxodo 15, o Cântico de Moisés, já lemos um salmo de Davi, Salmo 86, e a nossa lição propõe um texto de Provérbios 8, né, de 22 ao 31. Né? Nesse texto, vocês sabem, né, a sabedoria ela é personificada ali, né? E a importância da sabedoria entre os homens ali é ressaltada, né? A importância da sabedoria. E é importante a gente perceber, primeiro, que essa sabedoria vem de Deus. Ou seja, ela não está atrelada simplesmente aos conhecimentos humanos, né? No sentido de estar aos nossos esforços, né? Para isso. Provérbios 8, 22, né? Versículo 22 diz o seguinte: o Senhor, né, a sabedoria, falando, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Né? Ou seja, essa sabedoria vem de Deus. Antes que houvesse qualquer coisa, né? Deus sempre foi o detentor da sabedoria, né? Então vem dele, não vem de nós, né? E desde sempre, Deus é sábio, né? Deus é eterno, Ele é imutável, Ele é sábio desde sempre. E aos seus servos, né? Ou seja, aqueles que temem a Deus, Ele concede sabedoria, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, essa sabedoria, veja, ela é fruto de um relacionamento com Deus. Fruto de relacionamento com Deus. Porque Ele é, de fato, a fonte dessa sabedoria, né? E é muito interessante a gente perceber que a gente leu Paulo falando isso lá em Romanos 11, né? Paulo completamente maravilhado, né? Justamente com o conhecimento de Deus, né? Com a sabedoria de Deus. Porque não há paralelo, né? Deus
como um ser único, singular, a sua sabedoria também é única e singular, né? Sabedoria não está ligada à inteligência, né? De fato, você pode ser muito inteligente e não ser sábio. E ao mesmo tempo você pode sim, né? Você não ter conhecimento humano algum, né? A pessoa não teve oportunidade, talvez, de estudar, mas ser uma pessoa extremamente sábia, né? Ainda mais se ela se coloca num relacionamento com Deus, que é de fato o detentor de toda a sabedoria, né? E essa sabedoria, ela está disponível a quem? A quem teme a Deus, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o temor do Senhor é justamente você entrar num relacionamento com Deus, entrar num relacionamento com Deus, entendendo quem Ele é, né? Quem Ele é, quem você é. E aí sim, você estará, digamos, sendo guiado no caminho da sabedoria, né? E essa sabedoria, ela não é algo que Deus quer dar só, digamos assim, alguns poucos, né? Como se fosse algo quase que uma sociedade secreta, né? Não. E é muito interessante, né? Tiago vai dizer isso, né? E nesse mês de agosto a gente tem estudado a carta de Tiago, né? Tiago 1:5 diz o seguinte, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Né? Então, para quem é a sabedoria? Para todos, mais especificamente, para quem de fato pede a Deus, para quem de fato se relaciona com Ele, né? Para quem se dispõe a renunciar à sua própria vida, né? Em favor daquele que é a própria vida, né? Daquele que é a própria vida eterna. Então, a sabedoria de Deus é para todos. Basta que nós nos coloquemos diante desse Deus, né? E de fato, Deus nos chama, né? Se Ele não nos chamasse, não teríamos condição de dar nenhuma resposta, né? Nossa única atitude seria nos esconder de Deus, né? Mas de fato Deus nos chama. E porque Ele nos chama, nós podemos responder, podemos chegar à Sua presença, podemos ser guiados por Ele para o lugar santo dEle, né? Para perto de si. Podemos ter dentro de nós, individualmente, dentro de nós como igreja, esse Espírito Santo, essa presença de Deus que nos conduz, que nos transforma, que nos molda, que nos faz sermos cada dia mais parecidos com Cristo, que nos dá essa sabedoria. Nós podemos, então, uma vez chamados por Deus, né, responder positivamente a esse chamado, entrar nesse relacionamento com Deus, né, e nos aproximarmos desse Deus que é único e singular, né? Esse Deus que é maravilhoso, né? E que a gente pode ler sobre ele, ler sobre os seus atos na Bíblia. Podemos olhar também ao longo de toda a história, né? Quantos homens de Deus, quantos exemplos maravilhosos nós temos, né? E o chamado de Deus é para que eu e você sejamos, então, mais um desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, que tem se relacionado com Ele, que tem sido guiados, que tem alcançado sabedoria, né? Para que esse é o nosso papel, né? Nós somos sal da terra, luz do mundo. Esse é o nosso propósito, né? O conhecimento que nós possamos vir a adquirir sobre Deus, ele é justamente para isso, né? Para que o nome de Deus seja sempre conhecido e engrandecido, né? Por isso as ações de Deus, né? Para que aqueles que pedem, Ele concede sabedoria, concede, enfim, as suas bênçãos, né? Por isso Deus, como a gente já falou, por isso Deus livrou Israel como um forte do Egito, né? Para que todas as nações ao redor, para que todos soubessem quem é Deus, né? E soubessem quão grande Ele é,
né? Quão grande Ele é. E diz Deus, no Salmo 86 que a gente leu também, né? Que Ele está atento, né, ao pobre, ao necessitado. Ele está atento a mim e a você. Ele está atento àquele que não despreza, como diz Provérbios, né? Que não despreza a sabedoria, que não despreza esse conhecimento de Deus. Ele está atento a nós. Isso é maravilhoso, né? Deus deseja que eu e você entremos no relacionamento com Ele e perseveremos nesse relacionamento, né? Essa lição é muito interessante para que a gente possa perceber que apesar de Deus ser tão grande, né? Tão único, Ele se importa com seres tão pequenos, né? Que somos eu e você, que fomos criados à sua imagem e semelhança, né? Mas tão pequenos, né? Tão dependentes, tão pequenos mesmo. Então, nas aplicações do nosso texto, da nossa lição, percebemos que Deus é um ser único e singular, e que esse Deus se alegra em entrar num relacionamento conosco, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais santos e sábios nós podemos ser. Quanto mais perto de Deus, mais santos e sábios nós seremos, né? Esse é o caminho, essa é a trajetória que Deus tem para o seu povo, né? Ele nos tira da servidão e nos conduz para perto de si, né? Ele nos tira da servidão e nos conduz para o seu lugar santo, nos conduz para perto de si. E aí nós podemos, então, de fato, desfrutar, né? Desse Deus, desfrutar do amor de Deus, né? E sempre termos em mente, né, que essa grandeza de Deus, aliada ao seu amor para conosco, né, nos constrange e nos faz, de fato, queremos ser sempre conduzidos por esse Deus, né, sermos levados cada vez mais para perto de si, né? É uma trajetória, né? Uma trajetória, assim como foi para o povo de Israel, né, um caminho, inclusive, grande, né, 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida. Uma geração inteira que não entrou, né, porque de fato não honrou a Deus, né, não creu. Mas a nossa trajetória também é dessa maneira, né? Nós somos salvos do pecado, do jugo do pecado, para sermos servos de Deus, né? Diz lá em Romanos, e aí concluo com esse texto, né? Romanos 6, também versículo muito conhecido, versículo 22, né? 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, veja, é a trajetória do povo de Israel, né? Libertos do jugo, da casa da servidão, no nosso caso, então, libertos do pecado, né? Somos agora servos de Deus, né? E a gente tem o nosso fruto para a santificação, ou seja, aquilo que em nós é produzido, né? Nossos frutos é produzido para a santificação, ou seja, para cada vez mais passarmos por esse processo de sermos trazidos para cada vez mais perto de Deus. E por fim, diz o texto, né, que ainda do versículo 22, e por fim a vida eterna, né, através de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, desse presente que é de graça, né, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que a gente reconheça isso, né, que a gente tenha em mente a seriedade que é esse evangelho, essa graça e esse Deus
tão único, né? Mas que se importa tanto conosco. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia e obrigado por essa lição, Pai, que te peço que nós possamos de fato estarmos despertos, Pai, e estarmos com a nossa mente de fato alerta para aquilo que significa sermos fiéis a Ti, para aquilo que significa estarmos nos Seus caminhos. Pai, nos conduza, Deus, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder, para cada vez mais perto de Ti, para que a gente possa de fato sermos a cada dia mais parecidos com Cristo. É o que eu te agradeço e te oro no nome de Jesus. Amém.